Bom dia, pessoal. Vamos às orientações do último dia da semana. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, como já é de costume, é copiar o cabeçalho. Depois, atividade de português. Vamos ler o que está escrito aqui embaixo. As atividades de hoje serão duas. A primeira é uma análise da capa de uma revista que está no livro, que está na página 133, e responder as questões ao lado da imagem. A segunda é analisar o título do artigo, que vamos ler na próxima aula, e responder as questões abaixo. Então, aqui é só analisar o título, na segunda parte, tá? Eu vou abrir a câmera aqui para mostrar para vocês a página do livro, e para a gente poder ler juntos. Aqui. Então, essa daqui é a página do livro, página 133. Essa daqui é a capa da revista que vocês vão analisar. É uma capa de uma revista. E aqui embaixo tem o título de um artigo que a gente vai ler na próxima aula. Hoje a gente só vai analisar o título do artigo, tá? Então, aqui em cima. Você vai ler, na página seguinte, um artigo de divulgação científica que foi publicado nesta revista. Qual é o nome da revista? Por que você acha... A primeira pergunta, né? Por que você acha que a revista tem esse nome? Qual é o assunto principal dessa edição da revista? Então, analisando a capa, vocês vão responder essas perguntas, tá? Analisando aqui, vocês vão conseguir responder essas aqui. Aí, aqui embaixo, tem o título do artigo de divulgação científica, que é Por que devemos nos preocupar com a extinção das espécies? Esse daqui é o título. Aí aqui tem algumas perguntinhas. Do que você acha que o texto vai tratar? Você sabe o que é extinção? Eu acredito e espero que sim, porque a gente já comentou sobre isso em sala. A quais espécies você imagina que o texto se refere? Como você responderia à pergunta do título? Então, são 4 questõezinhas que vocês vão analisar e responder de acordo com o que vocês acham, tá? A capa vai ajudar um pouquinho a responder para ter uma ideia aqui, né, das respostas. Mas, a partir do título que vocês têm que imaginar isso daqui, certo? De português, é essa atividade que a gente tem para hoje. Depois, a gente tem matemática. Então, vamos ler aqui. Matemática. Vamos relembrar decomposições e composição dos números, ou seja, a formação dos números. Para isso, vamos fazer a atividade da página 18 do livro de matemática. É bem simples, a gente já tinha feito acho que umas 3, 4 atividades dessa em sala. A gente recortou o material e sobrepôs em cima, vocês vão lembrar. Vou abrir aqui a câmera e vocês vão ver. Ó. Vocês lembram que antes de ter essa paralisação, a gente fez uns 2 ou 3 materiais que tinha que recortar e sobrepor os números para formar outros números? Então, aqui é basicamente a mesma coisa, é a composição dos números. E claro, daí tem umas outras coisinhas aqui embaixo. Vamos ler o que está escrito ali em cima. A professora Leila entregou a seus alunos cartelas coloridas como as que você recortou. Usando as cartelas, Tiago compôs diferentes escritas numéricas, sobrepondo-as. 1. Leia cada um dos números compostos por ele. Então, aqui são as cartelas, cartela rosa, digamos, é mais para rosa, né? Rosa, amarela e azul. E assim ele formou 123. Aqui ele formou 132. Sendo o 1 da minha casa da centena, o 3 da dezena e o 2 da unidade, né? Aqui 231, 547, 457, 754, 698, 896, 986, acho que eu li todos. Vamos ver aqui. Qual o maior deles? Então, desses números aqui que o Tiago compôs, qual é o maior? Vocês vão pensar e colocar aí.
B, qual o menor? Então, vocês vão olhar aqui e analisar qual é o menor deles. 2. Agora é com você. Usando suas cartelas, componham os números. Aqui, eu acredito que... Eu nem lembro onde que a gente guardou os números, mas acredito que não estão com vocês. Como a gente não tem cartela e a gente já recortou essas cartelas, vocês vão escrever o número para mim. Então, ao invés de compor com as cartelas, vocês vão escrever, por exemplo, 124, vocês colocam aqui na frente, 124. Beleza? A gente faz assim. Até mesmo porque a gente já fez essa composição, né? Então, não tem problema colocar um número aqui, tá? Bom, de matemática era isso. E agora a última matéria que a gente tem é de história. Então, vamos ler o que está escrito aqui. Agora, vamos continuar nossos estudos conversando sobre outras cidades. Então, vamos ler sobre as cidades do ouro. São cidades interessantes e que fazem parte da história do Brasil. Então, vamos lá. Nossa atividade será ler a página 18 do livro de História e responder a primeira questão do fim desta página. Depois, ler a página 19 e responder a questão 1 desta página, da página 19. Então, novamente, vou abrir a câmera para vocês conseguirem ver o livro. E daí eu consigo ler com vocês e vocês vão entender melhor o que é para fazer. Então, página 18, vocês vão ler esse textinho, responder só a primeira pergunta aqui. As outras de baixo não precisa responder. Se quiser, não tem problema, mas não precisa. Aí, aqui a página 19, vocês vão responder a 1. Que é todas essas 3 aqui. Então, vamos ler aqui em cima. As cidades do ouro. Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho, foi um artista que produziu importantes obras arquitetônicas, esculturas e entalhes. Ele viveu aproximadamente entre 1730 e 1814. A maioria de seus trabalhos encontra-se nas cidades históricas do estado de Minas Gerais, como Ouro Preto, Sabará, São João del Rei e Congonhas. Essas cidades já foram vilas muito ricas. Aí aqui, a imagem A, a imagem B. A imagem A tem uma legenda aqui, eu vou ler com vocês. Antônio Francisco Lisboa, Os 12 Profetas, 1800 a 1805, conjunto de esculturas disposto na entrada do Santuário Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, Minas Gerais. Em 1985, o santuário foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade. À direita, detalhe da obra O Profeta de Isaías, foto de 2016. Então, aqui são 2 imagens, só que da mesma coisa, né? Essa daqui é uma das esculturas, eu não consigo ver certinho qual delas, mas essa aqui, ó, tá circulada. É uma foto mais de perto dessa partezinha do monumento. Então, essa daqui é Opa! Então, essa daqui é a imagem como um todo. E daí, essa partezinha circulada aqui tem uma aproximação da imagem que é essa daqui. Aí aqui, localize na foto A as esculturas feitas por Aleijadinho. Então, vocês vão aqui na foto A e localizar as esculturas feitas por ele. Aí, a gente vai para a página 19. A mineração e as vilas. Além do cultivo da cana e da produção de açúcar, outra atividade econômica contribuiu para formar novas vilas no Brasil: a mineração. Por volta de 1700, foram descobertas minas de ouro e de pedras preciosas no território do atual estado de Minas Gerais. A notícia se espalhou e muitas pessoas de outras áreas do Brasil e até de Portugal foram para lá. Havia poucas casas nos primeiros povoados. Depois, eles foram crescendo até se tornarem vilas. Ali viviam pessoas com as mais variadas profissões: pedreiros, comerciantes, pintores, alfaiates, músicos, entre outras.
O trabalho nas minas geralmente era realizado por africanos escravizados. Alguns anos mais tarde, foram descobertas minas na região dos atuais estados de Mato Grosso, Goiás e Bahia. Então, outras vilas se formaram também nesses locais. Então, são conhecidas como cidades do ouro, porque essas cidades que se iniciaram nesses locais eram, no começo, vilas de pessoas que estavam procurando ouro. Por isso, cidades do ouro. Aí aqui tem um pedaço do mapinha com as áreas de mineração de 1701 a 1800. É um pedaço, aqui tem o mapa do Brasil inteiro, e aqui em vermelho está circulada a parte que está aparecendo aqui. E daí, em laranjado, é as regiões das minas. Então, essas partezinhas mais laranjadas, aqui, aqui e aqui, são as regiões das minas. Os pontilhados são os limites dos estados, está escrito aqui, ó. E a contínua, as linhas contínuas são o limite do país. Então, essa daqui, ó, por exemplo, é contínua, porque aqui é um outro país, não é mais Brasil. Aí aqui embaixo tem as perguntinhas que vocês vão responder. Observe o mapa e responda as questões. A. O que representam as partes assinaladas com laranja, né? Já respondi, tá bem fácil. B. Hoje, em quais estados estariam localizadas as minas indicadas no mapa? Então tá bem fácil, vocês vão localizar as minas aqui que estão laranjadas e ver em quais estados elas estão. E colocar a resposta aqui. C. No estado onde você mora, houve mineração nessa época? Então vocês vão olhar aqui e achar o nosso estado. Localizando o nosso estado, vocês vão analisar. Houve mineração nessa época aqui? Vão me dizer se sim ou não, tá? Bom, essa era a atividade de história. E assim a gente finaliza as atividades desta semana. Segunda-feira eu mando as correções para vocês. Bom final de semana. E até!